Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a verdadeira história do legado de Jesus. Não aquela história que contaram para gente, mas o que realmente aconteceu aqui depois que ele passou aqui pelo planeta. Décadas depois da passagem dele, o cristianismo não era uma religião como a gente conhece hoje. Ainda não era essa religião. Era um movimento autêntico, assim, era um movimento mais puro, espalhado, sem controle central. Eram pequenos grupos que se reuniam, cada um interpretando a mensagem que ele deixou à sua própria maneira. Alguns grupos defendiam que o contato com o divino era direto, que não precisava de intermediários. E tinham outros grupos que preservavam práticas de cura, sabedorias antigas, aqueles ensinamentos mais profundos que vinham sendo passados. Mas não existia uma única autoridade. Na verdade, existiam percepções, algumas mais puras, mais próximas do que Jesus falou, e outras já misturadas com crenças e dogmas. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Roma. A mensagem, ela continuava se espalhando, mesmo sem ter templos, sem ter sacerdotes, sem ter uma hierarquia. E isso, gente, é perigoso para qualquer sistema baseado em controle. Porque quando as consciências são livres, elas não se submetem com facilidade, elas não aceitam as coisas com facilidade. Aceita cabresto, né? Então, pouco a pouco esse movimento aí foi sendo primeiro observado e depois interferido. Primeiro vieram as primeiras perseguições. Muita gente foi silenciada, muito grupo foi dissolvido, muitos ensinamentos, conhecimentos foram reprimidos. Mas, mesmo assim, a mensagem continuava seguindo. Então, a estratégia mudou. O que os romanos pensaram? Ao invés de destruir, vamos absorver, né? E aí que entra a figura do Constantino, que, na verdade, ele não entrou como um cara espiritual, ele entrou como estrategista. Ele percebeu que aquele movimento poderia ser usado como uma ferramenta de poder, uma forma única de unificar o Império Romano e, ao mesmo tempo, controlar as pessoas. Então, foi no ano mais ou menos de 325 que acontece o Concílio de Nicéia. E ali algo muda completamente. Antes, o que era só uma mensagem viva passa a ser organizado, definido, controlado. 300 anos depois, hein, que Jesus passou. Então, aí vocês vão ver que só depois disso, né, que depois, bem depois de que ele passou e que teve todo esse controle, que o que antes era liberdade começa a virar uma doutrina mesmo. E que a experiência ela passa a depender de uma estrutura. Toda a mensagem de Jesus passou a depender de ter uma estrutura formada para ser transmitido, o que antes não acontecia. E a partir dali começou a surgir o quê? A figura da instituição. E com ela, uma nova versão da mensagem que Jesus veio passar aqui para gente. Bem deturpada, por sinal. Ao longo dos anos, outros concílios foram feitos também. E aos poucos, o que aconteceu? A figura do Cristo mesmo foi sendo alterada. Tirar o mestre consciente, né? E entrou aquele que era o símbolo do sofrimento. E isso, gente, não foi aleatório. É porque sofrimento gera culpa, e culpa torna a pessoa mais fácil de controlar, de manipular. E, ao mesmo tempo que aconteceu isso, diversos textos também que os apóstolos tinham deixado, que as pessoas do tempo dele haviam deixado, porque isso tudo aconteceu 3 séculos depois. Então esses textos, mesmo os originais, começaram a desaparecer. Muitos dos escritos que falavam realmente, que traziam o conhecimento que ele havia deixado, sumiram, ou foram destruídos.
Dos muitos escritos que existiam naquela época, pouquíssimos foram mantidos. Então, ou alguns foram descartados, proibidos, simplesmente apagados e pouca coisa restou. Principalmente aqueles que falavam sobre consciência, sobre autonomia, sobre despertar. Porque esse tipo de conhecimento liberta. E um sistema de controle não se sustenta com pessoas livres. Com o tempo, essa estrutura aí foi crescendo, foi ganhando força, foi ganhando influência, né? Até chegar ao ponto que o poder espiritual se tornou até maior do que o próprio poder político. Quem mandava era quem? Era a figura do Papa, dos sacerdotes. Então, os reis se curvavam, as decisões eram tomadas é, na base dessa autoridade aí, e a mensagem original já estava completamente distante da essência, completamente distorcida. Era a bel prazer de quem estava no controle da instituição. Então, ao longo dos séculos, isso refletiu na nossa história. Nós tivemos guerras, perseguições, imposições de crença, até hoje existe. Com isso, muitas culturas foram apagadas, sabedorias antigas foram destruídas, povos foram obrigados a se adaptar a um único modelo. E assim, aquilo que nasceu como um caminho de libertação, que foi a ideia de Jesus, foi aos poucos sendo transformado num sistema de controle. E é esse o ponto mais importante que a gente precisa entender. Não é sobre religião, é sobre consciência, sobre o que ela te aproxima de você mesmo e o que te afasta. Porque, no fim, toda estrutura que te faz depender de alguma coisa, ela vai querer, ela vai, o propósito é só te enfraquecer. E toda estrutura que te devolve autonomia te eleva, faz você evoluir. E a pergunta que a gente tem que fazer é que quanto daquilo que você acredita hoje foi realmente escolhido ou foi escolhido por essas instituições que estavam por trás disso tudo, que ainda estão por trás? Porque quando você começa a enxergar tudo isso, algo muda. Você para de buscar respostas fora, nas coisas que te falam, e você começa a olhar para dentro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no evento Revelando o Código da Lua. Como entender quem você é realmente, o seu próprio padrão, não aqueles que estão querendo colocar em você. Como você parar de viver no automático? Como sair disso aí? Se você sente que isso aí faz sentido, então entra aí clica nesse QR Code que vai aparecer, aí aponta para ele, ou clica no link que vai ficar aqui no vídeo, que é para você participar desse evento que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de maio. Lá eu vou explicar mais sobre o seu próprio funcionamento e você vai entender o quanto a gente já foi manipulado, o quanto as suas escolhas, o que você faz, e na maioria das vezes, pelas religiões. Mesmo que você diga assim: "Mas eu sou ateu, eu não sigo religião nenhuma", no fundo acaba seguindo, porque faz parte do sistema. Isso aí está há pelo menos 2000 anos instalados. E o sen esses sistemas, essas crenças estão sendo instaladas nesse período todo na gente. Então é importante cada vez mais a gente ter consciência disso. Volto a falar, não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre ser contra a igreja, contra a instituição. É a gente entender o sistema que tem por trás da igreja. É lógico que ao longo dos anos muitas consciências se juntaram ali também para ajudar a que, aquele processo ali não ficasse tão manipulador. Então nós temos dentro das instituições, dentro das religiões, consciências bacanas também, que estão tentando já reverter isso aí, né. Pelo menos no último século nós tivemos movimentos dentro das instituições que tentaram reverter, porque os séculos passados era só controle absoluto, era só ditando regras que serviam ao poder, não era vontade divina. Isso a gente precisa entender, sabe. Volto a falar, não é contra a igreja, contra a instituição, é contra o sistema. Enquanto você não enxergar isso, você que quando você enxerga, você pode até frequentar a religião que você quiser, mas você não é manipulado. Enquanto você não enxerga isso, a religião te manipula. E é preciso você ter esse entendimento, se reconhecer, saber
finalmente quem você é, para você pegar sua autonomia de novo. Então te espero lá, dias 26, 27, 28 de maio, a gente vai estar juntinho, tá? E você se inscreve aí para poder participar disso tudo. Te espero.